Boa noite a todos. Graça e paz, igreja. Amém? Irmãos, vamos fazer deste momento, não um momento qualquer, né? Mas vamos fazer deste momento um dos momentos mais importantes de nossas vidas. Nós estamos aqui por intermédio do Senhor para ouvir a palavra dele. Então que nós possamos abrir os nossos corações esta noite para receber aquilo que o Senhor quer que nós recebemos, para receber a instrução do céu através da sua santa palavra. Vou compartilhar aqui 2 versículos bem rapidinho, em seguida eu vou orar pelo pregador da noite, amém? Lá em Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu não sei que tem sido o prazer de cada um aqui, eu não sei, mas a palavra do Senhor, ela nos direciona a meditarmos de dia, de noite na sua palavra, na palavra de Deus, e termos prazer nisso, que nós venhamos ter prazer nisso, em meditar, em ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos orar pelo pregador em nome de Jesus. Aqueles que quiserem ficar de pé, estendam as mãos para cá, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor. Pai, eis aqui teu servo, Pai. Pai, ele se dispôs a estar aqui, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, que ele vai trazer algo, Senhor, que o Senhor mesmo preparou e colocou no seu coração, Pai. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada um de nós, Senhor, trazendo, Pai, esperança, renovo. Senhor, que possa gerar também, Senhor, em cada um, Pai, a mudança necessária, Senhor, que cada um necessita, que cada um precisa, Senhor. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela nos purifica, ela nos limpa, Senhor. E cremos, Senhor, que esta noite nós iremos sair daqui, Senhor, renovados, transformados, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Senhor, e ela não volta vazia, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, e te entregamos o teu servo agora em tuas mãos, Pai. Pai, usa ele como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Pai, que ele venha, Senhor, fazer, Senhor, a tua vontade, que ele venha falar, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai. Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Muito obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. Nós choramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, a irmã Suiane, né, nos chamou um tempo atrás para trazer a palavra aqui no culto de jovens, e ela deixou o tema livre. E eu senti no coração, né, o desejo de falar sobre direção divina, né? Porque a gente precisa de direção divina na nossa vida, porque todos os dias da nossa vida a gente faz uma escolha, a gente toma uma decisão que vai impactar no nosso futuro, e é bom que a gente tome essas decisões com a direção divina. Amém? Bom, se alguém perguntasse para vocês, não, na verdade alguém pedisse para vocês contar a história da vida de vocês, como vocês começariam essa história? Você poderia começar essa história contando desde o dia do seu nascimento, ou poderia contar a partir do momento que você ingressou na escola, ou a partir do momento que você terminou uma faculdade, né? Então, há várias formas de começar a contar a história da sua vida. Mas a maioria das pessoas
vão começar contando a história da sua vida por algo bom, não por algo ruim, né? Às vezes você vai tomando decisões na sua vida que acaba levando você um pouco para longe de onde você queria chegar. Às vezes você vai tomando decisões que vão te levando para outro lugar, um lugar onde você não queria estar. E geralmente você não começa contando a sua história, né, por esse caminho. E eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês em 2 Coríntios, né, a Bíblia de vocês, em 2 Coríntios. Bom, o ponto que eu quero chegar, pessoal, é que a gente vai tomando decisões na nossa vida, né? A gente vai fazendo escolhas, e às vezes essas escolhas nos afastam de Deus, essas escolhas nos afastam do caminho que Deus tem para a nossa vida, mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para começar novamente a andar pelos caminhos do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. E diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas coisas. Então, não importa onde você estava, não importa que decisões você tomou e onde você está, a partir do momento que você decide começar uma vida em Cristo Jesus, as coisas passadas, né, já não importam mais, porque agora você é uma nova criatura. Então Deus não quer saber muito do seu passado, Ele quer saber o que você vai fazer no futuro, que decisões você vai tomar para se aproximar dele. Vamos abrir também em Efésios. Depois de Gálatas, Efésios capítulo 4, verso 22 e 23. No sentido de que, Efésios capítulo 4, 22 e 23. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E agora voltando um pouco lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 18 até o 19, diz assim. Amém? Todo mundo achou? Misericórdia. 43. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, se você aceitou a Jesus e porventura, né, se desviou do caminho, né, não é tarde para recomeçar. Jesus sempre vai estar te esperando, né? Jesus vai sempre perdoar os seus pecados se você confessar eles a Deus. Então nunca é tarde para recomeçar, porque quando você começa a vida em Cristo, você já começa da forma correta, né? Como diz aquela música lá, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, tudo para mim. Como cantor, eu sou um ótimo pregador. Então,
falando um pouco sobre direção divina, né? Eu falei um pouco agora de começar a sua vida em Cristo, ou se você precisar recomeçar. Mas agora eu vou falar um pouco sobre parar. Porque às vezes parar é uma das melhores decisões que você pode tomar. Como assim? Às vezes você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, e no alvoroço você acaba tomando a decisão errada, né? Por isso que eu digo que parar pode ser uma das melhores decisões que você toma na sua vida. Para você parar e pensar, para você parar e orar a Deus para saber se é isso que Ele quer de vocês. Você parar e procurar uma orientação divina, né? Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso buscando alguém que é mais experiente que você. Por exemplo, o pastor Tiago, né? Você vai tomar uma decisão importante, você poderia procurar ele, né, e pedir a orientação dele. Eu tenho certeza que ele vai tentar lhe orientar da melhor forma possível. E também, pessoal, geralmente as grandes mudanças na nossa vida, elas não acontecem sem antes você tomar uma série de decisões, né, que vão se acumulando uma em cima da outra, até que a sua vida mude drasticamente. Então, a mudança ela não vai acontecer sem você tomar uma decisão. Amém? E também, né, o parar tem um sentido também de você parar de fazer algo que está te afastando de Deus. Você pode parar de fazer algo que talvez não esteja agradando a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, depois de Filemão. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus, depois de Filemão e antes de Tiago. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como eu disse, né, às vezes você tem que parar de fazer algo, né, parar, sei lá, com uma rede social que você está passando muito tempo, parar com alguma coisa que está te afastando de Deus e voltar o seu olhar para os caminhos do Senhor e voltar o seu olhar para Cristo Jesus. Vamos abrir também em Atos, voltando um pouco. Atos capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Para os bilíngues. Capítulo 3, do 19 ao 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Só até aqui. Então, pessoal, né, um dos sentidos literais de arrepender, de se arrepender, né, de arrepender-se, é virar-se,
né? É parar e virar-se. Então, também se encaixa um pouco, né, nisso, né, parar. E mais um é João, capítulo 8. Só voltar no livro anterior, antes de Atos, João, capítulo 8, verso 3 e 4. Perdão, né? A partir do verso 3. Amém? João 8, a partir do verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? No verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E no verso 7. Como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até nos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Então Jesus disse para essa mulher: Vá e pare de pecar. Amém? A gente falou um pouco sobre começar, a gente falou um pouco sobre parar, e agora a gente vai falar um pouco sobre permanecer. Desculpa. Vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês se vocês tivessem desistido de algo, né, de alguma decisão que vocês tomaram no passado? Né? Eu constantemente faço isso, né? Às vezes pensando: nossa, se eu tivesse desistido daquilo, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse desistido daquilo, eu poderia estar em outro canto, né? Eu costumo pensar sobre isso, né? E desistir é algo natural do ser humano. Quando as coisas começam a dar errado, você pensa logo em desistir. Bom, se você não pensou em desistir de algo ainda vai chegar um momento que você vai pensar em desistir de alguma coisa, né, em alguma área da sua vida. Porque à medida que você vai caminhando, né, o caminho vai se estreitando e vai chegar numa bifurcação onde você vai ter que tomar uma decisão. Ou você desiste, ou você para. Ou você desiste, ou você deixa de fazer aquilo. E na vida cristã não vai ser diferente, pessoal. Né, Jesus fala que no mundo tereis aflições, né? E também na palavra de Deus é bem claro que o caminho é estreito. Então vai chegar um momento, talvez, que vocês pensem em desistir da caminhada em Cristo Jesus. Talvez vocês passem por esse momento, né? E você vai passar. Eu digo isso porque eu já passei, eu já pensei em desistir. E é difícil. A caminhada cristã, ela vai ser difícil. Mas vocês têm que se lembrar que Jesus, ele venceu o mundo, né?
Ele morreu na cruz pela gente e hoje ele está sentado à direita de Deus. Enquanto isso, peço que vocês abram em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. E eu fiquei pensando um pouco, e permanecer no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, talvez seja o maior ato de fé que o homem pode ter hoje. Permanecer nos caminhos do Senhor em tempos difíceis pode ser o maior ato de fé que um ser humano pode demonstrar a Deus. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 8, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, tenham paciência, Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, mas esse momento ele vai passar. Teve uma frase que eu vi uma vez, eu guardei ela no meu coração, que dizia o seguinte: ter Jesus no seu barco não significa que você não vai passar por uma tempestade, mas que você vai passar pela tempestade e você vai conseguir atravessar o mar em segurança, porque Jesus, ele está do seu lado. Ele não vai deixar você cair, ele não vai deixar você afundar. Desculpa, pessoal. É bom que o pessoal do Google também ouve a pregação. Abram também em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então, não se cansem de fazer o bem. Vamos abrir também em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, do verso 30 ao 31. Amém? O verso 30 diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, permaneçam nos caminhos do Senhor. Se o momento está difícil, busque ajuda nele, porque ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a passar por esse momento difícil, mas permaneça nos caminhos do Senhor. Bom, até aqui eu falei sobre começar, eu falei sobre parar, falei também sobre permanecer nos caminhos do Senhor, e agora eu vou falar sobre ir e servir. Porque não tem como eu falar sobre direção divina sem eu falar de ir e servir. Porque se você está sendo orientado por Deus, eu tenho certeza que você vai servir a Ele em algum momento. Na verdade, por toda a sua vida.
Bom, e falando de ir, né, não tem como citar dois exemplos, né? O primeiro exemplo que a gente tem, né, um dos primeiros exemplos que a gente tem é de Abraão, né? Lá no começo, lá em Gênesis, né, Abraão, ele recebe o chamado do Senhor, né? Abraão e Sara, e eles partem, né, da segurança deles, né? Eles partem da terra dele e vão em direção, né? Vão na direção que Deus está mostrando a eles, né? Então, Abraão e Sara é um bom exemplo sobre ir, né? Abandonar a sua segurança, abandonar o seu conforto e ir fazer o que Deus quer que você faça. Porque não é fácil você sair da sua segurança, né? Geralmente a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de, vamos dar um exemplo. Você recebe uma proposta de trabalho em outro estado. Você pensa duas vezes antes de aceitar, porque geralmente as pessoas têm medo de abandonar a sua terra, abandonar a sua família. Então você acaba pensando nisso antes de partir. Então, e é uma coisa difícil, mas também é uma ordem do Senhor. Ele quer que a gente vá. Vamos abrir lá em Marcos. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, verso 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Abraão e Sara, né, eles foram, né, a gente também deve ir. Mas deve ir para onde, Vinícius? Né? Na Bíblia está cheio de direção divina para onde você deve ir. E uma delas é que você deve pregar o evangelho para todo o mundo. Ah, mas eu não sei, Vinícius, eu não sei pregar, eu tenho vergonha de falar, né? Pessoal, levar o evangelho não é só estar aqui no altar falando sobre Deus, né? Você pode levar o evangelho para uma pessoa através do seu próprio testemunho, né? Às vezes a pessoa te acompanha a tua rotina, às vezes ela está ali te observando, vê que você é um homem de fé, e isso é o suficiente, já é um testemunho, já é uma forma de evangelizar. Vamos abrir também em Tiago. Tiago, capítulo... Perdão, na verdade vamos logo para Salmos. Salmos 32, verso 8. Salmos 32, verso 8. Né, aqui é para você ter certeza, né, e não ter medo de ir para onde Deus quer te mandar, né? Então ore, né, e pergunte: Deus, para onde você quer que eu vá? Para onde eu devo ir? Né? E Salmos 32, verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então não tenha medo de partir, porque Deus ele vai te acompanhar, né? Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, e Ele vai te dar conselho para tu andar pelos caminhos que Ele quer que você siga. Então não tenha medo. Jesus ele não vai te desamparar, Ele não vai dizer vai e vai esquecer de tudo. Não, Ele vai te acompanhar. Então não tenha medo de fazer o que Deus quer. E agora falar um pouco sobre servir. Eu dei o primeiro exemplo de Abraão e Sara, né? O exemplo de ir, né? E agora o exemplo de servir. Não tem exemplo melhor, é de Cristo Jesus.
né? Ele que veio ao mundo, se fez homem, né? E nos serviu. E às vezes você para pensar, você fica imaginando que servir não é algo natural do ser humano. Eu já pensei isso, não, servir não é algo natural. Você quer ser servido, mas você não quer servir. E por muito tempo eu pensei, poxa, servir não é algo natural do ser humano. O ser humano não quer servir, ele quer ser servido. Só que se você parar e pensar um pouco, você vai ver que é diferente. Na verdade, servir é algo natural do ser humano. É algo natural do homem. Porque quando Deus estava criando as coisas, Ele disse, né, que os animais fossem criados conforme a sua espécie, né, e que os homens, né, fossem criados conforme a vossa semelhança. E quando Ele diz a vossa, né, Ele não falou a minha, né, Ele diz a vossa, né, então Ele estava com alguém naquele momento, né, e esse alguém era Jesus. Então, no momento da criação, Jesus também estava lá. E se você parar para pensar um pouco, Adão e Eva, no fim do dia, eles andavam, né, com o Senhor. Só que na palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus. Então, como que Adão e Eva andavam com o Senhor? Na verdade, Adão e Eva andavam com Cristo Jesus no Jardim do Éden, né? E lá em Colossenses, se eu não me engano, vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. O que eu quero dizer, pessoal, é que a gente foi criado conforme a semelhança de Cristo Jesus. E olha como Jesus fez na terra. Ele serviu. Então, servir está na gente. Só que a gente se esqueceu disso. Sabe como você aprende a andar de bicicleta? Aí você compra uma moto ou um carro e para de andar de bicicleta. Você nunca mais andou de bicicleta, mas se você pegar uma bicicleta, no começo pode até ser difícil, você vai bombear um pouco, mas você ainda vai conseguir andar, porque você tem a memória mecânica. E com servir não é diferente. Talvez você não queira servir agora, mas quando você começar a servir, você vai ver que é bom. Você vai servir e vai perceber que aquilo estava dentro de você desde o começo. Porque você foi criado conforme a semelhança de Cristo Jesus. E Jesus serviu a gente. Servir é tão bom que se você começar a servir, você vai fazer que nem Jesus em João capítulo 4. Vamos abrir lá em João capítulo 4. João capítulo 4, verso 34. Disse-lhes, peraí, vou esperar um pouco. João capítulo 4, verso 34, diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De novo, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quando você começar a servir, você vai ver que é tão bom que você vai dizer que a minha comida é servir ao Senhor. A minha comida é servir os meus irmãos. Vamos abrir também em Mateus 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Então, em vários momentos da palavra de Deus, ela vai nos instruir a servir. Em Mateus 16, verso 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz
e siga-me. E mais à frente, em Mateus, capítulo 23, verso 11, vai dizer: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então poderia citar vários exemplos aqui da Bíblia, dizendo que servir é o que a gente deve fazer, de que servir é algo bom. E isso é viver na direção divina. Isso é um pouco sobre a direção divina. Já de Não, vamos falar assim. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Bom. Então, pessoal, foi isso que eu senti no coração de trazer um pouco sobre vocês. Quando eu comecei a pensar em direção divina, eu pensei nessas coisas, em começar ou recomeçar, se você se afastou dos caminhos do Senhor, você parar e buscar uma orientação divina nas decisões que você está tomando, e você permanecer nos caminhos do Senhor, mesmo passando por dificuldades, e também em ir e servir, porque se Deus está direcionando a sua vida, eu tenho certeza que Ele vai direcionar você a ir e servir. Então, se você está precisando começar ou recomeçar, se você pensou em desistir e agora está querendo permanecer, se você precisa parar com algo, parar com alguma coisa que te afasta de Deus, se você precisa ir e se você precisa servir, se você está sentindo algo relacionado a isso no seu coração, eu peço que você venha à frente enquanto a Jade louva, que a gente vai orar pela sua vida. Louve assim comigo, Senhor. Vamos louvar novamente esse louvor, vamos nos entregar a Ele. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor em pé nessa noite. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo. Estou aqui sozinho. Confesso, te deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Eu escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, eu quero recomeçar. Eu estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou
estou aqui, Senhor, para te pedir perdão e dizer que eu preciso de Ti. Aleluia. Escuridão, eu vivi na escravidão, troquei a minha vida com Deus e me entreguei pro pecado. No começo tudo dava certo, mas logo desmoronou e da morte eu cheguei perto. Aquilo que o mundo me ofereceu não era nada do que parecia ser. Olhando por fora parecia uma surpresa muito bonita, mas o que tinha dentro era migalha. E o inimigo olhava pra minha cara e ainda ria. Deixei minha fé e naquele momento já não estava mais de pé. Todos esqueceram de mim. Pensei naquela hora que seria o meu fim, mas lembrei do teu amor, Senhor, e de que nunca me deixou, nunca me deixou. E por isso hoje canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, eu me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova as minhas forças. Quero viver uma nova vida. Quero viver uma nova vida. Continue orando. Vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor, com um braço forte, Pai. Tu não tem deixado a gente cair, Senhor. Então eu te peço, Pai, nos ajuda a recomeçar, Senhor, se assim precisamos fazer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a parar, Pai, de fazer algo que te desagrada, Senhor, se assim precisamos fazer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nos Teus caminhos, Senhor, até o fim, Pai, porque isso nós precisamos fazer, Pai. Senhor, tira da gente o medo de ir, Pai. Nos ajuda aí, Senhor. Na Tua palavra é bem claro, Senhor, porque Tu vai nos ajudar, Senhor, a andar pelos Teus caminhos, Senhor. Tu não vai nos desamparar, Senhor, porque Tu não muda, Pai. Em Ti não há sombra de mudança, Senhor. E também nos ajuda a servir, Pai. Quão bom é Te servir, Senhor. Não tem nada melhor, Pai. Talvez a gente tenha se esquecido disso, Pai, mas é como andar de bicicleta, Senhor. A gente só precisa voltar a servir, Pai, e a gente vai ver quão bom é Te servir, Senhor. Não há nada melhor, Pai. Então nos guia, Senhor, nos direciona, Pai. Nos dá a Tua direção divina, Senhor, em todos os dias da nossa vida, Pai. Porque nós não tomamos uma decisão certa, Senhor. A única decisão certa que a gente toma, Senhor, é de aceitar Tu como nosso Senhor e Salvador, Pai. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a tomar as nossas decisões, Senhor. Nos guia, Senhor, na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. E é desta forma que eu te oro, Senhor, e que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai ter mais alguma coisa? Essa maratona.
paz do Senhor, gente. Boa noite. Que alegria, né, estar na casa do Senhor, estarmos todos reunidos, tá? Eu agradeço, tá, a presença de cada um aqui de vocês, certo? Que palavra maravilhosa, né? Essa que o irmão Vinícius trouxe. É algo, assim, muito importante, né, para cada um de nós, principalmente para quem está iniciando a caminhada cristã, né, que é o direcionamento, né? Muitas vezes a gente não sabe fazer, momentos em que a gente está assim, sem entender, né, o que está acontecendo, quando na verdade nós só precisamos parar. Sim, gostei muito, principalmente por causa disso, né, porque nos mostra realmente que não importa qual etapa da nossa caminhada, nós vamos estar sempre precisando da direção divina para poder continuarmos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, eu gostaria, Pai, de te agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor, neste momento, Pai, na tua casa, Senhor, porque privilégio és, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui neste momento, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor dê, Pai, o direcionamento para cada um deles. Para cada um, Senhor, porque, meu Deus? Porque cada um, Senhor, necessitamos de algo diferente, Pai. E somente em Ti, Senhor, somente em Ti há toda a sabedoria. E somente o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento, meu Deus, de comunhão. Te agradeço também, Senhor, por cada vida, Senhor, que está presente aqui e também online. E aqueles, Senhor, que quiseram estar aqui, que não puderam, Senhor, eu te peço, Pai, que na próxima vez, Senhor, eles possam estar. Que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor, no momento, Pai. Que saímos aqui, Senhor, do caminho daqui, Senhor, até nossas casas. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos proteja nós e as nossas famílias. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Deus tocou no meu coração e eu queria dar um pouquinho do meu testemunho para vocês sobre direção de Deus, né? O Vinícius falou várias coisas e falou sobre querer desistir, sobre começar, sobre parar e servir, né? Continuar servindo. Para quem não sabe, eu sou líder do Ministério Infantil e eu estou no Ministério Infantil desde que a Igreja Ágape foi fundada. Então, eu acompanhei esse ministério desde a sua criação, né? E é muito difícil você servir. Ninguém vai dizer que é fácil, né? Ainda mais continuar servindo sempre, porque a gente é humano e a gente é falho, né? A gente não conseguiu ainda ser que nem Jesus era, né? Servir sem esperar nada em troca, servir sem ser reconhecido, né? Porque muitas vezes isso acaba mexendo com a pessoa, né? Com o ser humano. E quando a gente serve, é uma coisa linda, né? Que nem o Vinícius estava dizendo. Mas é uma coisa muito difícil. Então, às vezes, parece assim que a gente não vai conseguir, né? E Deus, Ele tem algo para nós que é maior do que a gente pensa. Então, no início desse ano, foi me dada a oportunidade de liderar um ministério que eu sempre fiz parte. Mas liderar é mais difícil do que só servir e participar. E Deus, não só Deus, né? Mas muitos obstáculos apareceram no caminho, muitas dificuldades, em dias assim que parece que a gente não vai conseguir. E muitas vezes eu quis desistir do ministério, porque é difícil você não só liderar você mesmo para servir a Deus, mas quando você guiar outras pessoas na liderança, guiar outras pessoas que também estão servindo a Deus. E a gente passa por lutas e as pessoas que você está liderando também passam por lutas. Então você tem que se ajudar, você tem que ajudar elas, mas principalmente a gente tem que lembrar de quem é que nos ajuda sempre. Então eu pensei inúmeras vezes em desistir. E todas as vezes a direção de Deus me levou para um lado diferente.
E quando eu pensava que eu não ia mais aguentar, Deus me mostrou que eu aguentava mais um pouquinho. E aí, como se isso não fosse bastante, Ele ainda acrescenta coisas. Eu disse, Senhor, tá difícil liderar o ministério infantil. Aí Ele disse, pois então faz a festa das crianças agora. Organiza a festa também, que tá achando pouco. E aí, quando eu penso que vai dar errado, dá certo. E Deus coloca pessoas no nosso caminho que também nos ajudam. Então, a direção divina, ela é uma coisa linda. Porque a gente tem que pedir todos os dias para Deus a direção. Porque quando a gente pensa num segundo sem Deus, a gente já começa a errar aí. A gente já começa a querer fazer a vontade do nosso coração, a vontade do homem. E a vontade do homem é ir pelo caminho mais fácil. Eu olhava para o Vinícius e dizia assim, ó, eu queria tanto ser só liderado de novo. Só ficar no domingozinho assim, ó, sem ter que me preocupar com todos os domingos na salinha. E aí, é isso. Essa palavra tocou muito no meu coração, porque Deus, Ele tem uma direção diferente do que a gente quer. E a direção de Deus, ela não é uma direção que Ele só aponta o caminho e a gente vai só. Ele aponta o caminho, Ele nos guia durante todo o caminho, e a palavra dele ainda é luz para os nossos pés. Então Ele ainda ilumina o caminho todinho por onde a gente deve andar. Ele ainda coloca outras pessoas para ajudar o nosso caminho, para carregar o nosso fardo junto. Então eu queria nessa noite agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus pela vida de cada um aqui e por todos os ministérios, porque Deus tem abençoado essa igreja grandemente. Amém?